Hoje a gente vai falar sobre os principais equipamentos utilizados na área de venda de uma loja no solo. A gente tem os equipamentos de parede, para isso a gente fala lá tem um outro vídeo chamado Sistemas Expositivos, você pode ir lá e olhar, tá de graça, tá aberto. E tem esse que a gente vai falar sobre os equipamentos de solo, o que a gente precisa levar em consideração na hora de escolher um equipamento, as principais características dos principais equipamentos e uma dica, um insight muito bacana que você vai ver aqui no final. Bom, vamos começar o seguinte, é preciso na hora de escolher o equipamento, é preciso a gente entender algumas coisas, né, sobre a loja. Primeiro, a gente precisa entender sobre a loja e sobre o equipamento. O equipamento, como é que a gente calcula a capacidade desse equipamento? Na média, a gente considera um cabide a cada 4 centímetros, tá? Seguinte, se o braço tem 40 centímetros, então cabem 10 cabides. Essa é uma média, gente. Se a gente for numa loja popular, você vai ver tipo o dobro disso. Se você for numa boutique, você vai ver menos. Numa super grife, você vai ver menos ainda. Por quê? Porque a boutique ela tem que passar aquela sensação de produto exclusivo, de menos modelo, de menos peças do mesmo modelo. Então não pode expor da mesma forma que uma loja popular, em que o cliente não se importa com a exclusividade, ele se importa com o preço, né? Então ali tem que realmente sair, ele tem que expor muito produto porque ele tem muito estoque, tá? Precisamos entender a altura do equipamento que a gente vai escolher. Eles variam muito de acordo com o fornecedor e com o modelo, mas vamos pensar que na média eles estão entre 1 e 1,60. Segundo, o formato desse equipamento. Os quadrados, eles tendem a capacitar mais, né? Cabem mais coisas. Só que os redondos, os circulares, eles tendem a facilitar a circulação, além de minimizar o risco de você se machucar nos cantos. O que é legal usar? Depende, né? Depende do tipo de loja, o tamanho da sua loja, mas eu diria que o legal é você mesclar os dois. Quando você está numa loja de tamanho médio, você consegue colocar mais produtos nos equipamentos quadrados e aí você melhora a circulação colocando alguns equipamentos circulares, além de você quebrar a monotonia do espaço. Último ponto muito importante para a gente entender é o tipo de peça que vai ser exposto naquele equipamento. A gente precisa entender o tamanho das peças, né? Então, para peças pequenas, bebê, infantil, lingerie, biquíni, short, saia, peças pequenas, elas podem ser expostas em 2, às vezes até 3 alturas no mesmo equipamento. Isso significa o quê? Se eu tenho, por exemplo, uma arara 4 braços, que a gente já vai ver, tem 4 braços, cada um cabe em 10 cabides. Então, a capacitação dele para peças grandes são de 40 cabides. Quando eu tenho 2 alturas, cabem 80 cabides ou 120 cabides. Isso é importante para o cliente saber, né? Então, a capacidade daquele equipamento vai de 40 a 120 cabides, dependendo do que ele vai colocar ali. É lógico que quanto mais peça, mais altura, mais acessório ele vai precisar ter, tá? Então, tudo isso é importante informar para o cliente. Peças grandes, como calças, vestidos, saias longas, camisetas, camisas, blazers, a gente costuma utilizar uma altura só. Às vezes você consegue colocar 2 alturas se você coloca em conjunto com uma peça pequena, né? Então, um blazer com um short, por exemplo, ou uma saia pequenininha, você consegue colocar 2 alturas, mas nunca consegue colocar 2 camisetas, por exemplo, no solo, tá bom? E as peças muito grandes, né? São vestidos longos, saias, sobretudos. Isso primeiro dificilmente tá no solo porque precisam realmente de uma altura muito maior, tá bom? Então, se eles tiverem, provavelmente eles vão estar dobrados, ou quando é um vestido longo, por exemplo, ele vai estar pendurado pela cintura, né? Então, você vai considerar a mesma altura de uma calça, por exemplo, ou de uma saia longa. Então, falando isso, vamos entender os equipamentos quais são. Então, o primeiro equipamento é a banca. Banca de oferta, né? Geralmente a gente fala isso, banco de oferta, elas são muito utilizadas nas entradas das lojas populares. É aquele equipamento que fica cheio de produto e que as pessoas ficam catando ali, né? Por quê? Porque é um produto muito barato, que chama a atenção, geralmente os produtos muito básicos, que todo mundo precisa, que a pessoa vai ali mesmo sem precisar, sem ter a necessidade, ela quer aproveitar a oportunidade. Então é muito comum a gente ver bancas de camiseta, por exemplo, bancas de roupa íntima, bancas mesmo de calça jeans, quando está num preço muito bacana. Você tem que lembrar o seguinte, para ficar ali, a gente está numa loja popular, a pessoa que está comprando naquela loja popular, ela dá mais atenção para o preço do que para a qualidade, tá? E aí ela não se importa de perder tempo procurando um produto que sirva para ela, recebendo um desconto
né, que está ali naquele produto, naquele preço barato, tá? Quando a gente vai para uma loja mais cara, é o contrário, né? O tempo é o bem mais precioso. Então a pessoa não quer ficar perdendo tempo procurando o seu produto. Por isso que a gente não encontra esse tipo de banca numas lojas mais caras. Exceto quando a gente vê produtos muito grandes, como edredons, almofadas, por exemplo, aí a gente costuma usar esses cestos aqui mais altos. Qual é a dica? Produtos iguais, tá? Mesmo modelo, você pode até mudar a cor, muda o tamanho, mas o mesmo produto. Quando a gente está falando de uma loja mais elitizada, que eu estou falando de almofada, estou falando de edredom nem tanto, porque são produtos bastante grandes, mas almofadas, por exemplo, o ideal é que sejam todas iguais, porque o cliente pegue o primeiro da pilha e leve, não fique caçando e desarrumando a pilha, o equipamento o tempo todo. O edredom, como ele é maior, ele fica mais fácil, tá? Então, é uma venda commodity do mesmo produto. O segundo equipamento, que são os mais comuns, né? São as araras. Então, tem vários tipos de arara. Essas são as araras, arara tetra, arara cruz, arara four-way, enfim, né? Cada fornecedor vai ter um nome, cada uma vai ter uma medida média é 80 por 80, tá, gente, de projeção no solo. A média também é que cada um desses braços aqui tenha 40 centímetros, pode ter mais, pode ter menos. E, em geral, elas têm altura regulável, tá? Então, você está vendo aqui esses pininhos. Nesses dois casos, o que regula é a coluna central. Então, todos os braços vão ter sempre a mesma altura. E nesse caso aqui, que é a four-way, cada um é regulado diferente. Então, você pode ter um braço mais alto, outro mais baixo. Isso cria um movimento interessante na sua exposição de produto. Esse tipo de equipamento aceita tanto uma exposição commodity, ou seja, do mesmo produto, quanto uma exposição coordenada, uma peça top, mais uma peça bottom, o que é muito legal porque faz com que a pessoa tenda a levar mais peças, acaba levando o look completo. E aí é legal você colocar os produtos na diagonal, né? Então, como tá aqui essa foto, camiseta, calça, porque dependente do ponto de vista dela, ela vai estar vendo um look coordenado. Outro equipamento é a arara T, também é bastante versátil, é como se fosse metade da 4 braços, tem só 2 braços. Da mesma forma, a gente tem a regulagem de altura, alguns é a coluna central, outros são os braços, ele é bastante versátil. Quando você faz a exposição coordenada aqui, geralmente é do mesmo lado, porque o cliente não tende a ver a camiseta aqui e ir para o outro lado para ver a calça, por exemplo. Então, você vai mostrar do mesmo lado. Só que presta atenção porque o produto da frente esconde o produto de trás. Então, o produto de trás ele tem que ser básico, não pode ser um produto que tenha muitos detalhes, que devam ser valorizados. Tem que ser um produto básico. O legal aqui desse equipamento é que você pode trocar esse acessório, esse braço. Então, você pode ter um braço reto, você pode ter esse braço descendente, você pode ter o braço ascendente, por exemplo. Isso dá mais possibilidades de montagem para o equipamento. Depois temos a arara frontal, que os produtos ficam expostos de forma de frente para o cliente, né? Quando a gente fala de frente, é sempre de frente para o lado maior, tá? Porque se ele parar aqui, ele vai ver só esses 2 produtos, e aqui ele vê mais. A arara frontal, ela pode ter, geralmente vai ter 1,20 m, pode ter 60, mas geralmente 1,20 m. Ela pode ou não ter essa coluna central, e o módulo dela é 60. Ou aqui é 60 para 60, ou aqui vai ser 1,20 m, por causa dos acessórios. Só que esse é um módulo padrão universal de cremalheira. E também tem vários acessórios, você tem um quadro de confecção, você tem o braço frontal, você tem o braço ascendente, descendente, o braço... Então, também te dá muitas possibilidades de montagem, você pode colocar prateleira, você pode colocar várias alturas, dependendo do tamanho da peça. Então, realmente é uma flexibilidade bastante grande. Temos a arara desfile, que os produtos ficam expostos lateralmente. Mais uma vez, a ideia é que aqui ou seja o mesmo produto, commodity, e aí você coloca cores e tamanhos diferentes e o cliente vai entender que ele tem que procurar o tamanho dele. Ou é muito usada também em promoções, última oportunidade, liquidação, porque aí o cliente também já está entendendo que ali ele vai ter que fuçar para achar o que lhe serve, tá? E pode ter uma altura ou pode ter 2 alturas também. E uma versão dela é a paralela, que tem os 2 lados, né? Então, você percebe que nesses equipamentos não são produtos que tenham
que mereçam um grande destaque, que tenham uma estampa que chame a atenção, que tenham detalhes nas costas, né? Esses produtos de destaque estão ali só quando realmente é a última oportunidade. Senão a gente coloca o mesmo modelo de cores e tamanhos diferentes também, tá? Produtos mais simples, produtos mais básicos. Temos a arara circular, que é um produto muito comum em lojas populares também, é um equipamento muito comum em lojas populares também, por causa da massificação, ela fica bastante lotada, é mais difícil a gente ver em lojas mais caras, e ela pode ter uma altura, 2, 3 alturas quando o produto é pequeno, tá? Depois temos a arara semicircular, meia-lua ou C, depende do nome que o fornecedor dá. Ela é mais ou menos a mesma coisa que uma arara desfile, só que ela se torna um pouco mais convidativa, porque quando você faz a curva, você enxerga um pouquinho mais os produtos. E o legal dela é quando você usa ela em conjunto, de forma antagônica, e você forma um S. Então, isso dá uma quebrada no layout, você está cheio daquele monte de equipamento quadradinho, e de repente você vê um equipamento circular, dá uma quebrada, chama a atenção do cliente. Então, esse eu acho que é a maior vantagem desse equipamento, em que os produtos também ficam expostos de forma lateral. Temos as torres, que podem ser de slat wall, podem ser com pegboard ou podem ser de prateleiras. Qual é a diferença, né, da torre? Então, aqui a gente não tem cabide, torres não têm cabides, tá? A gente tem outros sistemas de exposição. Geralmente são utilizados na área de acessórios e calçados com produtos pequenos. E as gôndolas, né, são muito famosas, a gente vê em praticamente todos os mercados e lojas. Mercados são gôndolas muito grandes, em lojas pequenas a gente não usa gôndolas tão grandes e nem tão altas, porque você acaba bloqueando a visão e a circulação das pessoas. Mas é um equipamento bastante versátil, também pode ser com cremalheira, que geralmente é o caso, pode ser com slat wall, pode ser com pegboard. E o legal aqui é você prestar atenção nas pontas das gôndolas ou a cabeceira, porque tende a ser um local de alta visibilidade e bastante disputado no layout de uma loja. Temos a mesa de valorização, e esse é um equipamento que não é de linha, a gente faz sob medida, né? Cada projeto vai ter o seu, porque realmente tem que ter a cara da loja mesmo, já que é para valorizar um produto. Geralmente são produtos que ficam assim, empilhados em pequenas pilhas, tá? Ou às vezes até mesmo aberto. Realmente são produtos ou muito diferenciados, ou produtos muito básicos que queiram para chamar a atenção do cliente. Funcionam muitíssimo bem quando estão com manequins do lado e a gente coloca a mesma roupa da mesa no manequim, porque chama bastante atenção. Então tem vários formatos também, eu trouxe alguns modos, né? E por último, equipamento de compra por impulso, que a gente agora, antigamente, colocava aquele equipamento de cinema nas filas, agora utiliza-se esse equipamento na fila do caixa, além de você entreter o cliente, né, naquele momento, fazer com que ele não perceba o tempo de espera para ser atendido, que pode ser uma experiência negativa, você ajuda a colocar mais um produto na cesta dele. Então, geralmente são produtos de menor valor, produtos pequenos e muitos produtos para presentes, já que geralmente todo mundo tem um aniversário, uma ocasião, é uma forma de você lembrar, de você levar um produto, dá a impressão que pelo menos o seu produto ali, ele é mais barato, tá? Então, realmente ele é bastante rentável e vale a pena ter. São móveis modulares, geralmente de 1 metro, você vai colocando um do lado do outro para fazer o layout da fila conforme a sua necessidade. E aí vem a grande dica, um insight assim que eu acho que é o que realmente faz diferença no layout como um todo. Presta atenção nessa foto. Olha só, um mar de produtos, todos de equipamentos, todos iguais, todos da mesma altura, nada chama a sua atenção. Tá tudo com o mesmo valor, assim, você não percebe diferença do 34 para o 29, tudo bem, é uma loja popular, mas não cria nenhum ponto de interesse. É muito mais legal quando você tem um layout que você realmente varia o tipo de equipamento, que é uma loja popular bastante grande, então tem fileiras de arara, depois tem fileiras de banca, depois tem outros tipos aqui, mas mais legal é quando você consegue fazer esse layout de uma forma que do corredor para a parede você use os equipamentos mais baixos, os médios e depois a parede mais alta. Isso faz com que o seu cliente ele consiga ver toda a sua largura da loja, todos os produtos, desde a circulação do ponto que ele está até a parede. Isso realmente torna tudo muito mais atrativo. Quando você faz um layout,
Não pense só na capacidade, não pense só no formato, mas pense no espaço como um todo, crie movimento, crie pontos de interesse, mescle equipamentos de formatos e alturas diferentes para criar curiosidade no seu cliente, fazer com que ele realmente percorra a loja sempre mais atento. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil, que você tenha entendido os principais equipamentos. Vejo você no próximo vídeo.